Muito bem, galera, pós-jogo e na área, o Flamengo garante mais 3 pontos, vence o Bahia no placar mínimo 1-0 em pleno Maracanã. Sequência do Rogério Ceni contra o rubro-negro aumenta. O Rogério Ceni jamais vence o Flamengo como técnico, continua essa escrita. E foi pro Flamengo o início de jogo, foi de muita pressão, muita jogada ofensiva. A primeira chance foi já nos primeiros segundos de jogo, quando o Michel na grande área aciona a Arrascaeta no meio de campo, sai cara a cara com o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, e aí ele faz a defesa, e depois a defesa defesa tricolor afastou. 2 minutos depois, mais uma vez a Arrascaeta. O Michel rouba a bola na esquerda, defesa do Bahia deu bobeira, ele acha a Arrascaeta na área, que tentou na primeira, o Marcos Felipe fez a defesa, e aí no rebote ele manda por cima e quase abre o placar. Aos 4 minutos, na cobrança do escanteio, o Arrascaeta tenta cruzar, a defesa afastou, aí Léo Pereira tocou de cabeça para Léo Ortiz, o Léo Ortiz foi lá, cabeceou, o Marcos Felipe estava mal posicionado, e aí a bola bate no travessão. E aí aos 7 minutos, troca de passes, Michel chega na esquerda, faz o drible, acha o espaço, cruza certeiro, Arrascaeta cabeceia e marca o gol. E ninguém segura o Arrasca, né? O 7º gol dele no Brasileiro, ele vira o artilheiro do campeonato. Em 2025 ele marcou 10 vezes, deu 5 assistências, sendo uma participação em gol a cada 100 minutos, a maior eficiência dele desde 2019, quando ele chegou. É a 4ª partida seguida que ele marca gol, tá uma fase maravilhosa. Aí depois o Luiz Araújo entrou no decorrer do primeiro tempo, no lugar do Ala. O Ala acabou sentindo, se lesionou. E aí o Flamengo meio que tirou o pé, né? E aí o Bahia começou a gostar do jogo. Quando o Kaique recebeu do Juba, fez o corte no Alexandre, tentou o chute e aí a defesa do Rossi. E na sequência o time rubro-negro afastou. E aí grande oportunidade do Luiz Araújo aos 34 minutos, quando ele chega na direita, cruza na área, o Marcos Felipe evita o gol. Depois Michael pela direita consegue fazer uma boa jogada, achou a Arrascaeta, girou, tentou a finalização e bateu no bloqueio. E aos 37 de novo lesionado, dessa vez Eric Pulgar caiu no chão, aí entrou o Everton Araújo. É incrível, né, a zica do Flamengo, né, cara, a zica rubro-negra quanto a lesionados continua. E Pulgar a gente não sabe se ele vai jogar ou se ele vai ficar fora da decisão de quinta-feira contra a equipe da LDU pela Libertadores aí no Maracanã. Preocupa, infelizmente. Tomara que ele esteja bem. E aos 43, Gerson recebeu o chute. Aos 43 ele chutou, mas a defesa afastou e aí acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo com um início muito bom, de muita pressão do Flamengo, várias chances boas. O Bahia não conseguiu ver a cor da bola, só depois que tentou ter ali uma recomposição. Mas o primeiro tempo meio que deu uma caída ali, depois dos 20 minutos de jogo. Aí o segundo tempo, poucas chances, né, poucas oportunidades. Aos 12 minutos, melhor chance do Bahia numa cobrança de falta do Luciano Juba. Aí o Ramos Mingo recebe o toque de cabeça e manda para fora do gol e quase abriu o placar pro Bahia. Aos 24 minutos, a melhor chance de fato, quando o time do Bahia consegue fazer uma jogada. O Lúcio Rodrigues ficou livre, ficou sozinho, a defesa do Flamengo meio que deu mole. Aí ele foi, adiantou, entrou na área, ficou cara a cara com o crime, cara a cara com o Rossi. Mas ele finalizou em cima do goleiro, mas já estava impedido o Lúcio. Só que olhando ali no replay, parecia que não tava na mesma linha, né? Lembrando que se ele tivesse feito o gol, a gente teria ali a revisão do VAR, a questão ali da traçagem das linhas. E aos 26 minutos, Michel finaliza mal. Quando o Luiz Araújo desarma no meio, dá para Bruno Henrique, que enquanto o Michel tenta o chute e manda para longe. E aos 31 minutos, o que seria o segundo gol do Flamengo, quando o Gerson enfia uma boa bola para Luiz Araújo, que recebe, finaliza e manda pro fundo do gol, mas já tinha impedimento, já estava ali um pouquinho à frente e de fato estava impedido. E aos 39 minutos da segunda etapa, 39 minutos, já no fim do jogo, o Bahia fica com a bola, tenta
fazer ali uma jogada. E aí no momento ali que o Gerson tenta recuperar a bola, ele acaba fazendo uma falta em cima ali do jogador do Bahia, né? Ele acaba fazendo uma falta mais dura. Só que você vai olhar mais próximo na câmera, a jogada ali com o Eric Pulga. O Gerson ele chega e pisa ali no tornozelo do Pulga. O Pulga sente uma entrada mais forte. Aí o Daronco deu amarelo no primeiro momento, mas depois foi chamado pelo VAR. Foi no monitor. E aí o Gerson foi expulso. Mais uma partida péssima do Gerson. O Gerson muito displicente, está muito mal nos últimos jogos. O cara pediu tanto para renovar, para aumentar o salário e tal, principalmente o seu pai, o Marcão. Foi até em podcast. Renovou e olha aí, ó. Fez lambança. E é mais um desfalque para o meio de campo do Flamengo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Gerson. Muito burro, viu? E aí, aos 43 minutos, o lance mais inacreditável da partida. Pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo recebe um bolão. Ele adianta, acha espaço, finaliza cruzado, a bola bate na trave. E aí no rebote, o Cebolinha tentou o chute. E aí veio ali aquele famoso surubão de Noronha, né? Quando vê ali, ó, o Alacian, Pedro, jogadores do Bahia de defesa, Marcos Felipe. O Alacian ia tentar finalizar, mas aí nada feito. Aí o Alacian tentou finalizar e mandou pra fora. É inacreditável quando o Flamengo perde gol, né, cara? Incrível. E aí, teve uma conversa do Daronco com o VAR. Aí o Daronco foi no VAR pra ver se foi pênalti. Teve ali um toque no braço ali do jogador do Bahia. Mas o árbitro não deu pênalti. Eu achei que fosse pênalti. Que o cara do Bahia meteu a mão boba na bola. Mas não deu, né? O Daronco é inacreditável, né? O Daronco e os seus critérios. O Alacian tentou sair pro jogo aos 48 do segundo tempo. Santiago Ramos Mingo chegou, deu uma entrada mais dura e levou o amarelo. Foi praticamente o mesmo lance parecido do Gerson, que foi expulso. Só que o Ramos Mingo não foi. Mais uma vez, Daronco sendo Daronco. Aos 53 minutos, um dos últimos chutes com o Pulga, que de longa distância arriscou, mas o Rossi fez a defesa. E depois o William José, quando ganhou 2 vezes do Léo Pereira, tortou, achou espaço e mandou a pancada, mas aí ela foi para a linha de fundo e assim terminou. 1 para o Flamengo, 0 para a equipe do Bahia. O Flamengo foi a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique, Cebolinha no Bruno Henrique, o Alacian no lugar do Michael, Pedro na Arrascaeta, Luiz Araújo no Alan e Everton Araújo no lugar do Pulgar, técnico Felipe Luiz. Rossi, nota 7,5. Mais uma boa partida do Rossi, fez boas defesas, foi uma partida mais segura, mais tranquila. Mais uma vez eles são um dos melhores em campo do Flamengo, né? Pra você ver ali a situação de momento, né? Tal. Tá fazendo grandes partidas, foi ovacionado, enfim. Varela, 7. Não comprometeu. Fez uma partida segura, tranquila na defesa. Léo Ortiz e o Léo Pereira ficam com nota 7. Partidas até mais seguras, principalmente do Léo Ortiz. Léo Pereira foi razoável mais uma vez, mas comprometeu menos que nos últimos jogos. Alexandro, nota 6,5. Partida regular do Alexandro. Foi até bem defensivamente, ofensivamente foi razoável. Pulgar fez um primeiro tempo ok, mas ele acabou se lesionando. Fica ali com uma nota 5,5, vai. Everton Araújo, nota 2, né, cara? Displicência, erros bizarros. Isso demonstra que ele não tem nível suficiente para jogar no Flamengo. Não tem nível suficiente para ser um reserva imediato do Pulgar, que acabou se lesionando e ele teve que entrar no lugar. Muitos erros bobos. Alan. O Alan saiu mais cedo, vai ficar sem nota. Luiz Araújo, viu? Nota 6. Razoável a partida do Luiz Araújo. Foi razoável. Poderia ter feito mais. Fez o gol, mas estava impedido. Gerson, nota 2,5. Partida fraquíssima do Gerson. Displicência. Errou menos passes do que no último jogo da Libertadores, mas foi muito mal.
Ainda teve esse lance da expulsão, uma expulsão idiota. Mereceu ter sido expulso, né? Partida ruim do Gerson. Arrascaeta, 7,5, junto do Rossi, pra mim o melhor em campo. Fez o gol, aumenta a sua quantidade de gols na temporada, faz uma grande temporada até aqui. Pedro, nota 4,5. Foi fraca a partida do Pedro. Achei que ele poderia ter recebido mais oportunidades ali pra fazer gol, tal. Teve nenhuma, basicamente. Não apareceu muito. Michael, nota 6. Fez um primeiro tempo bom, cara. Principalmente ali nos primeiros 20 minutos. Eu achei ele bem, deu assistência, tal. Ajudou ali no campo ofensivo. Mas depois deu a decaída e voltou a ser o mesmo Michael de sempre. Wallace Ian, cara. Wallace Ian que volta finalmente a disputar um jogo com a camisa profissional do Flamengo. Sem nota. Bruno Henrique, que foi titular, nota 3,5. Partida mais uma vez fraca do Bruno Henrique. Eu achei que ele não foi muito bem, já tá meio velho e tal. Eu acho que pra ser reserva ainda é útil, mas cara, pra ser titular, ele não foi bem. Não foi bem na partida. E o Cebolinha, cara. Cebolinha, nota 5, vai. Entrou mais ou menos, não mudou muita coisa, mas deu pro gasto. Felipe Luiz, nota 6. Mais uma vez demorando para mexer no segundo tempo, quando o time já estava meio cansado e tal. E com um medo da torcida de ver o Flamengo levar um empate, né? Eu acho que ele tem que fazer o seguinte, ele tem que repensar, principalmente para esse jogo de quinta, olhar os erros dele e não repetir os erros que ele tem cometido nos últimos jogos. E que tem custado caro em algumas partidas. Tá? É isso. A gente dá o apoio, dá toda a moral pra você, Filipinho. É isso. É apoiar, porque o próximo jogo do Flamengo é vencer ou vencer, não tem meio tempo. O Flamengo vai a campo na Libertadores na quinta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, contra a equipe da LDU. O Bahia também vai jogar Libertadores nessa semana, na quarta. No Ataná Geradores vão até Medellín para enfrentar a equipe do Atlético Nacional às 7 da noite. E na quinta, claro, vai ter pré e pós-jogo no Iazão na área para Flamengo e LDU, tá? É isso então, você que esteve aqui no YouTube, Ianzão FC, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, comente o vídeo, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Fernandes10 com 2 S, e Fernandes _ narrador e rede Flyazão. Segue a gente, curta, comente, compartilhe, dê sua opinião, dê sua sugestão, dê aquele palpite ali sobre o futuro do Flamengo. E é isso, tá? Fui!